Bom dia a todos, meu nome é Milena Andrade, eu sou responsável pela operação do EXIM no Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas à nossa penúltima edição do ano do Circuito de Palestras EXIM. Só para vocês resgatarem essa informação, a gente vem fazendo esse trabalho há 2 anos e meio e temos disponível todas as nossas palestras anteriores no canal do YouTube do EXIM, todo mundo vai receber esse link posteriormente. Então, é uma área com muitas informações, um trabalho rico para vocês pesquisarem, revisarem essas palestras. E hoje a gente está dando aqui as boas-vindas ao César Monteiro, da IT Partners, que já é um parceiro antigo do EXIM, um dos mais antigos do Brasil, e também que tem acompanhado junto com a gente nesses 2 anos e meio, tem nos dado a honra de participar conosco aqui nessas apresentações. Então, sejam todos bem-vindos. Eu estou passando a palavra agora para o César. No final, a gente retoma na sessão de perguntas e respostas e eu vou estar acompanhando vocês aqui no Mute, só para evitar interferências. Qualquer dúvida, qualquer problema, falem direto comigo ou com a Elke, que está pelo EXIM host aqui na tela de vocês, pela ferramenta do chat, ok? Então, César, a palavra é sua. Ok, obrigado, Milena. Bom dia a todos. Peço em meu nome desculpas pelo atraso. Eu estava dando aula ontem, usando esse mesmo tipo de ferramenta, e eu uso um Mac. E você sempre acha que Mac não acontece nada, mas sempre acontece alguma coisa na vida da gente. Então, essa máquina tinha dado uma travada no driver, e eu fui dormir tarde e achei que tinha consertado. Quando cheguei no escritório de manhã, não tinha. E aí até montar uma máquina backup, sei de Murphy, né? Ainda bem que eu tinha máquina backup e ela está aqui comigo agora. Então, é esse o motivo do atraso. Vamos lá, gente. Bem-vindo a esse circuito de palestras. Ele visa, inclusive, a difundir um pouco mais algumas matérias, alguns tópicos, em que as pessoas muitas vezes ouvem falar, sabem o que é, mas não trazem aquilo na praticidade do dia a dia. Estava conversando com a Milena e a gente estava tentando inventar uma palestra inédita. E, dadas as características de trabalho que a gente faz, eu acabei pulsando e encontrando uma coisa que é relativamente nova. Nova num contexto de uso, que é a 27013. Na realidade, se você colocar isso na internet, colocar no Google, né, que é o grande dicionário de todo mundo, vocês vão notar que vai voltar pouca coisa. Não volta apresentação, não volta assunto, volta muito pouco. Então, conseguimos inventar um termo inédito, apesar de que ele pode ser discutido com bastante profundidade com o que a gente tem de conhecimento. E a ideia aqui é falar um pouco sobre a implementação integrada e formação da ISO 27001 e da 20000-1. E essa combinação tem até um nome, é a 27013. Bom, a Milena já deu alguma antecipação das coisas, mas aí tem um detalhezinho da tela que vocês estão enxergando. Se no final vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, as pessoas fazem por escrito, mas sintam-se à vontade lá no final em conduzir as perguntas. Pode ser através desse botão que permite que eu fale diretamente com a pessoa, ou com um bate-papo geral embaixo. Esse bate-papo geral, se as perguntas vêm numa profusão muito grande, normalmente vai sobrando para o mediador. Então a Elke vai respondendo aí as coisas que vão acontecendo, e se saem questões, elas são respondidas diretamente embaixo. Então, tem questões aí, uma delas nem é uma questão, um comentário, que o som da Milena estava aumentando e diminuindo. Para mim também estava. Acho que a Milena está numa cadeira de balanço. Fica lá brincando, Milena. Porque vai e volta, vai e volta. Comigo aconteceu a mesma coisa também. Não sei, é microfone balançando. Mas tudo bem. Agora espero que o meu não esteja balançando aí. E as questões embaixo, que nem eu acabei de responder essa pergunta do som diminuindo, elas podem ser respondidas uma a uma. Eu procuro responder na medida do possível. Fazer palestra via virtual, da aula virtual assim, você fica meio camaleão, né? Tem que olhar para 10 coisas ao mesmo tempo.
Mas a gente tenta agradar todo mundo. Vamos lá. Começo de palestra, a gente sempre fala um pouquinho de quem é e ouve um pouquinho de quem está com a gente. Então, essa aqui é a minha parte. Esse cara bacana que está aí sou eu. Trabalho com Exim há muito tempo, eu acho que desde 2004, mais ou menos. E tenho tido o privilégio de trabalhar com a Milena mais ou menos dessa época também, desde que ela trabalhava em outra empresa, somos bons companheiros de trabalho. E ao longo desse tempo, eu fui amealhando desafios no sentido de produzir cursos que saíssem do Foundation. Eu acho que o mérito ao qual se algum dia quiser ser lembrado por alguma coisa, é de ficar inventando. Eu adoro inventar curso complicado, curso que traga maior conhecimento para as pessoas. Adoro cursos em que as pessoas se sintam provocadas e que saiam do curso bem mais satisfeitas do que quando entraram, não vieram bater cartão para ganhar certificado. Esses cursos que a gente dá avançados, a gente dá com uma frequência tão grande que as nossas grades elas são para o ano todo. E temos o prazer de dizer que esse ano não tivemos nenhum cancelamento de nenhum curso avançado. Todos eles foram feitos com quórum e todos eles feitos com turmas bastante participantes. Para vocês terem uma ideia, eu estou dando um curso de RCV à noite, estou com 22 pessoas na sala, virtual, o Brasil todo, e está indo bem. E a semana que vem tem outro, durante o dia de RCV e OSA, e estão lotadas não, estão dentro do contexto, né? Dentro daquilo que se considera um curso sadio. Você tem para mais de 8 a 10 interlocutores nesses cursos, é o que cria condições. Então, eu desenvolvo, ministro treinamentos e a consequência disso é você ficar referência das pessoas, amigo delas, e trazer fóruns, e conversar sobre esses assuntos. Bom, eu também queria falar um pouquinho da gente aqui. Por causa desse tipo de trabalho, você tem que focar em alguma coisa. Então, algumas coisas a gente não faz, aquilo que a gente faz, a gente procura fazer bem. Então, a gente trabalha com projetos e cursos na área de governança, então, os cursos de corpo, que a gente tem, os que tiverem na grade, na ISAC a gente tem. Então, trabalhamos para que os cursos avançados sejam o nosso divisor. Na parte de IT, a gente dá todos os cursos de IT regularmente desde 2004, os de intermediários desde 2000. Faz tanto tempo, desde 2011. Temos mais de 200 cursos intermediários. ISO, a gente dá muito curso para empresa, ISO principalmente, gestão de risco. Gerenciamento de projetos, a gente acaba dando ou fechado ou para dentro de grupos em projeto. Dificilmente a gente abre turma disso, dada a dimensão desses cursos no mercado. A gente tem um catálogo de portfólio de treinamentos que envereda por outros caminhos. Eu gosto desses cursos complementares, desses que estão aí na tela. Eu fiquei muito admirado de ver a característica do Lean IT. Para quem gosta de trabalhar com qualidade e precisão de serviço, eu fiquei muito surpreso com o aprendizado que eu tive desse tipo de competência. Recomendo para quem gosta de trabalhar na ponta dos cascos, aprender um pouquinho de Lean IT, trazer para dentro da área de TI, que se faz em empresas de ponta. Muito legal. Outro destaque dessa linha toda, eu gosto de fazer cursos focados para grupos. Então, a gente faz catálogo de serviços. Toda vez que a gente faz esse curso, é incrível como as pessoas vêm sem nada e saem com catálogos prontos. E tem uma bolinha aí, no canto superior direito, G2, G3, a gente faz jogos de empresas, simulações, esse tipo de coisa para provocar mesmo aos grupos. Então, a gente procura ter um portfólio de serviços e não fica apostando em curso lugar comum, né? A gente procura um modelo de cursos que vai bem no caminho daquilo que a gente vem trilhando ao longo do tempo. Trazer qualidade no sentido de provocação intelectual, transferência de conhecimento e acho que é um nicho que a gente atua com uma certa felicidade. Estamos sempre trabalhando na qualidade e
gostamos muito desse trabalho feito pelo Felipe, para a gente poder disseminar conhecimento e poder falar, às vezes, sem nenhum tipo de coisas que existem, coisas novas, né? Que foi a ideia dessa palestra. Bom, vou fazer uma pesquisa com vocês para a gente. Tudo que eu fizer de pesquisa aqui eu vou mostrar. A realidade aqui é para que a gente saiba quem está conosco. Deixa eu ver se funciona aqui, porque depois de tanto perrengue, se não funcionar vai ser uma decepção danada, mas a gente sempre tenta aqui. Pule. Vai aparecer na tela de vocês aí uma pergunta e vocês têm que dar uma resposta só. Se eu não conseguir atingir todo mundo com a pergunta, me desculpe. Mas a ideia aqui é a gente conseguir ver como é que a gente está na sala, né? Peraí, perdi a pergunta. Oh, meu Deus. Eu vou soltar uma segunda pergunta aqui e vou pedir para a Elke carregar primeiro. Eu faço invertido. Essa pergunta aqui é tranquila de ser respondida e dá para substituir uma pela outra. É mais para a gente saber da turma a atuação em relação a treinamentos, como ela está. A segunda fica no lugar da primeira. Vou abrir ela agora. Eu abri. Tem sentido para a segunda pergunta e para a primeira. Se você puder carregar a primeira pergunta outra vez. Sérgio, o controle está direto com você. Acho que só você pode fazer isso agora. Ah, tá bom. É que as perguntas estão nessa máquina. Eu vou abrir o sincronismo dela, quando eles respondem. Aí eu pego a pergunta para a próxima, se der tempo. Mas era para a gente conhecer o nosso público aqui. Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui. Vamos lá. Ah, é perfeito, hein, Miriam? Estou dando curso no Varal. Bom, vamos lá. Todo mundo respondeu. Eu já botei outra coisa lá para sincronizar, eu acho. Está na outra máquina, pergunta. Fechar. Ela está com 2 minutos aí. Praticamente, algumas pessoas devem estar fazendo outras coisas. Eu vou dar o tempo encerrado no limite aqui. Mas aqui são perguntas para a gente ter uma ideia, sempre em que comunidade a gente vive, né? À medida que você vai fazendo esse tipo de palestra, a pior coisa que existe é você falar para o vazio. E quando você faz um mapeamento da comunidade e transfere isso para a comunidade, o resultado é benéfico para todos. Você vê se você está dentro do contexto, fora do contexto, e essa pergunta aqui, esse set de perguntas, ele é interessante por causa disso. 85% das pessoas responderam. Já fechou automaticamente. Eu vou mostrar o resultado para vocês. Se apoia. Eu não sei se está aparecendo na tela de vocês. Eu espero que esteja. Aqui, chat, Google. Bom, agora deve estar. Eu devo ter publicado na tela de vocês e vou fazer algumas considerações. Você já fez algum curso virtual? 98% fez. 98% fez. Fazer meus comentários a respeito disso. Curso virtual tem de 2 tipos. 3 tipos até. Você tem e-learning. A e-learning, na expectativa e na experiência que a gente tem, é que haja abandono ao longo do tempo. As pessoas entram para fazer um negócio e não dão a parte delas. Então, há uma certa decepção em relação ao e-learning. A gente procurou mudar esse tipo de perspectiva e a gente dá curso com participação
de outra pessoa do outro lado. A gente chama isso de ensino à distância. É uma forma de tentar separar do e-learning. E esse tipo de coisa você tem que ter muita habilidade para fazer a interação. Em compensação, eu dou aula há muito tempo e quando você tem uma turma de pessoas fisicamente na sua frente, você vai interagir com uma, né? E as outras ficam todas espectadoras. Quando você faz um curso e tira proveito da ferramenta, o que você percebe é que a interação aumenta exponencialmente. Então, você já prepara o curso para isso. Você já prepara o curso para ficar incitando o grupo a não ficar disperso. Um dos grandes problemas de você dar um curso e não poder ficar controlando com o olho a pessoa é você trabalhar cutucando. Então, os cursos intermediários, por exemplo, eles são mais gratificantes para fazer no formato virtual. E, nesse aspecto, você consegue ter um excelente resultado na opinião das pessoas que fazem, né? A gente faz uma grande quantidade de cursos assim e, no fundo, se eu perguntar para todo mundo que dá aula aqui, o que ele prefere mais é aqueles, não é nem o virtual nem o presencial, é naquele em que o aluno participa, naquele que você se sente gratificado quando, no final do curso, o aluno sai, pô, gostei. E aqui tem uma terceira pergunta interessante, né? Se você fez algum exame, essa taxa de 30% não fez exame está até alta, está até baixa, aliás. As pessoas fazem curso e, na maior parte das vezes, por motivos diversos, elas não fazem exame. Eu tenho um outro pool que eu não carreguei aqui e eu perguntei por que não faz exame. E isso era uma curiosidade da Milena, minha, do Flávio, um amigo meu, que faz muito curso virtual, e a gente tinha algumas ideias sobre o assunto. E as pessoas não fazem, na maior parte das vezes, é porque o preço a gente achou que era um fator, ele tem um peso, mas não é o maior. É porque as pessoas não ficam com coragem de fazer, ou perdem o momento. Eu, como dou curso intermediário o tempo todo, eu tenho um fórum para as pessoas que fazem esses cursos e a gente discute isso lá, né? E as pessoas só conseguem avançar fazendo exames. E é uma luta para as pessoas fazerem exame. É muito interessante isso. A parte do exame pode parecer interessante, mas é difícil você não tirar proveito desse tipo de situação. Não aproveitar o que as pessoas querem, né? Bom, vamos avançar. Isso mostra o seguinte, a esperança. Essa é a agenda. A gente vai falar um pouquinho da ISO 20, da 27, da relação dela com outros frameworks, e aí a gente vai caminhando para os pontos em comuns e dá na 27.013, que não foi inventada agora. Na realidade, eu levantei essa letra aí para a gente falar sobre esse assunto. Né? Primeira coisa, deixa eu pular aqui o pool, eu não consegui carregar mesmo, então vou pular esse pool. O que eu ganho com a ISO 20.000? Não sei, essa era a pergunta que eu ia conseguir mapear com os participantes da sala, mas eu agora vou fazer no escuro, né? Se eu soubesse quantas pessoas tem com ISO ou com IT ou coisa parecida, vou fazer baseado na última palestra que eu fiz, em que a turma tinha um pouco, não tinha um pouco, vou trabalhar de baixo para cima, não de cima para baixo. Então, ISO 20.000. Muita gente faz esse curso ou vai atrás desse assunto como complemento de IT e acha que é um luxo. Essa é a minha sensação. Bom, de uma certa forma, eu penso o contrário. A ISO 20.000, quando você pensa no mínimo, você consegue identificar as coisas de uma forma muito mais pontual, você consegue trabalhar com a informação de uma forma muito mais focada, porque você sabe que é necessário propor um serviço razoável para a organização. E não são 10 serviços, é um só. O que acontece depois que alguém começa a usar a ISO 20.000 numa empresa? A empresa vai mudando, num primeiro momento, por causa daquele negócio, depois pelas consequências da ação. Então é interessante que é melhor até que um projeto de governança, às vezes, que é muito grandiloquente. Eu dou muita aula para a empresa pública e tenho licitações grandes voltadas para essa área e muitas vezes sem foco nenhum.
As pessoas que estão lá reclamam da qualidade da licitação, porque depois fazem as pessoas trabalharem sem nenhum tipo de amparo. Eu acho que a ISO 20000 é uma tremenda entrada quando alguém quer saber o que fazer ou procurar dar foco em alguma coisa. Não necessariamente certificando a empresa, mas colocando a empresa com algum serviço que é importante dentro de um trabalho um pouco mais profissional, mais qualificado. É uma norma relativamente antiga, tanto que a BNT já traduziu uma, duas vezes. E outra coisa interessante é que a primeira vez que eu vi essa norma ser aplicada era para uma empresa que tinha 12 pessoas. A empresa inteira tinha 12 pessoas. E fez uma diferença tão grande nessa empresa que ela foi absorvida por um grupo espanhol e todo mundo ficou bem, né? Porque eles eram bons no que faziam. Uma coisa interessante em relação a ISO 20000, sem entrar no detalhe, para quem não conhece, ela é uma grande reflexão para aquilo do mínimo que deve ser feito. Então, você vai implementar, por exemplo, o processo de incidente, que todo mundo conhece. Não adianta querer implementar esse processo sem forçar, naquela situação, a registrar os chamados, ou a classificar os chamados, ou a priorizar os chamados, ou documentar como foi resolvido. Isso parece trivial, mas na prática, faz auditoria sobre isso, você percebe que, na maior parte das vezes, é muito heterogêneo esse tipo de ação. Uma outra coisa, a certificação não é requisito para respeitabilidade. Ninguém no mercado fala, eu tenho ISO 20000. Ninguém alardeia desse jeito. Começa a ser um raciocínio de uma forma diferente. Você gera valor por ter feito isso. E é interessante porque os diversos desdobramentos da norma permitem você ter documentos vindos dela prontos para o uso. Por exemplo, para quem não sabe, a ISO 20000 foi derivada do ISO, isso em 2006, foi reescrita e ela se desdobra em diversos tópicos. Esses tópicos são numerados, então tem aí 1, 2, vai longe. Eu peguei e coloquei só 5 para vocês verem que normalmente a gente fala o tema, mas não consegue entender que existem, inclusive, documentos focados. Quando você vai fazer algum tipo Quando você vai pegar e fazer, dentro de uma empresa, o meu pulo aqui sozinho. Quando você vai fazer alguma coisa com as empresas e nossa, não sou, tudo bem. Quando você vai fazer um trabalho com as empresas e fala assim, eu vou certificar minha empresa em ISO 20000, praticamente o que você usa é o primeiro item dessa lista toda. Os demais são documentos que ajudam você a chegar lá. Quantos documentos a gente precisa ter para trabalhar sobre esse assunto? Todos aqueles que você precisa para entender melhor. Então, uma coisa interessante esse que eu coloquei aí, o 20000-5, você consegue ter exemplo de implementação sem ter nunca precisado conversar com ninguém. E vai embora. Eu coloquei os mais importantes, né? Uma coisa é que, se a gente olhar para esse slide, dá mais ou menos do mínimo que deve ser feito, é a primeira linha, e na continuação tudo aquilo que é interessante a se fazer. A orientação, o escopo, o modelo de referência, que é 15.504, o exemplo de implementação, e aí onde é que entra o item? É quando você vê o melhor jeito de fazer as coisas e vê a solução para a própria organização. Quando a gente vai para 27.000, que é o próximo slide, espero que ele não. Pronto. O que eu ganho com a 27.000? 27.000 de segurança. Essa é fácil, as pessoas, eu não sei como é o público, a El que carregou aqui, eu faço o pull em seguida, mas o que eu ganho com isso é um negócio interessante, né? Eu vou me formar em ISO 27000, às vezes a gente dá esses cursos e o público é muito diverso. Você pergunta, para que você está fazendo esse curso? Porque minha empresa vai fazer isso. Eu quero complementar minha carreira.
eu vou entrar para a área de segurança, que curso mais eu faço? A pessoa que entra para essa área de segurança, ou começa a entender um pouco mais da 27.000, começa a ficar mais esperto em relação a buracos, riscos, responsabilidades. E outra coisa, de novo, serve para qualquer tipo e tamanho de empresa. Há um certo preconceito que é necessário ter um certo tamanho, um certo tipo de empresa para trabalhar com a 27.000. Não precisa. Inclusive, existem checklists, existem documentos para quem quer só avaliar se a empresa está com muito buraco, né? A gente faz muito teste de invasão, é impressionante como as pessoas se acham. Nós tiramos fora do ar algumas empresas bastante interessantes. Você vai, derruba o sistema da empresa. Não é que você faz isso de propósito, é que portas, de uma certa forma, ingênuas, foram deixadas abertas porque não existe algum tipo de procedimento que faça aquela varredura mínima. Eu li uma matéria essa semana sobre aquelas câmeras que foram invadidas, né? Que apareceram na internet, e todo mundo, é hacker no escambau. O cara montou um robô que ficou mapeando IPs, e quando via que era uma câmera, só colocava a senha padrão da câmera. Então, o grande problema ali é que as pessoas montam as câmeras e deixam a senha padrão. Então, acessar uma câmera daquele jeito, até criança faz, né? Muitas vezes as pessoas não sabem que tem que trocar senha. A ISO 27.000 é um consenso mínimo a ser feito. Vocês já não viram isso há 2 slides atrás? A capacidade de avaliação e melhoria é o mesmo assunto. O problema é o seguinte, quando a gente fala da 27.001, ela é uma de um conjunto de normas. E eu tomei o cuidado de mostrar só 5 na 20.000, mas na 27 fui um pouquinho além. Aqui tem 5, com temas completamente diferentes daqueles que estão na 20. Então, código de prática, guia com exemplo, métricas na 4, gerenciamento de riscos na 5, e atenção, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, não me perguntem porque não tem a 12, porque aí são as de fato. Tem mais, 31, 32, 33, 34, 36, é uma quantidade incrível, ok? De documentos que fazem parte dessa família chamada 27.000. E eu destaquei um aqui, o ISO 27.013. Ele não reinventa a roda. Da mesma forma que na 20.000-5 você tem um exemplo de implementação, na 27.013, e a ISO não sei porque numera um com traço, outro sem, mas é a forma dessa aqui se expressar numerando dentro da própria norma, a 27.013 está dentro dessa família, são as diretrizes para a implementação conjunta da 20.000-1 e da 27.001. Ou seja, fizeram o trabalho de casa. E tem tudo a ver quando a gente vai olhar para isso. Qual é a relação que existe com outros frameworks? Esse slide aqui eu não inventei, eu tirei da Isaac. E só deu uma ajustada porque a Isaac tem um erro de conceito no slide aí, em relação ao encaixe de alguns frameworks, da abrangência. Dá uma olhada aqui. Quanto mais para cima você vai com os olhos, mais se responde ao que deve ser feito. Então, quando pega lá a ISO de governança 38500, ela vai se esforçar em falar o que deve se fazer para montar um modelo de governança. Quando você vai descendo os olhos, quanto mais para baixo vai, mais você vai indo em como isso deve ser feito. E aí, bem no centro da tela, tem a ISO 20.000 e a 27.000 se sobrepondo. Como também se sobrepõe aqui esquematicamente ao PMBOK, como também se sobrepõe a 15.504 na beirada. Essa 15.504 que está aí é a de avaliação de ambiente. Então, como é que você começa um trabalho? Fazendo avaliação de ambiente. Vai fazer de outro jeito? Como é que você usa um jeito de avaliar uma empresa? Usa 15.504. É a melhor referência que tem no mercado hoje, que dá uma maior precisão na capacidade de avaliar a condição de execução de algum tipo de serviço. Excelente para ser usado, fácil de usar, ela é que dá base para o POBIT, inclusive. Então, esses frameworks, um não chuta a perna do outro, eles se complementam. E a 20 e a 27 é muito focada no assunto de segurança e risco, vai de cima a baixo, enquanto a 20.000 se sobrepõe
pegando a parte mínima do iTunes, e o iTunes desdobra em uma série de outros pensamentos. O interessante é que fazer coisas sobrepostas não tem nenhum tipo de novidade se você olhar para um quadro como esse. Porque, afinal, as empresas são assim, né? Existe redução de vendas quando acontece algum tipo de piripaque. Quantos piripaques não vão acontecer amanhã com a tal da Black Friday? Okay? Deu piripaque na FIFA. Então, ter redução de vendas e aumento de custo para resolver, porque sai levantando coisa e precisando ligar não sei o que e não estava orçado, e qualquer empresa. Eu aula o dia inteiro, as pessoas comentam esse tipo de coisa o dia inteiro, não é primazia de ninguém fazer coisa errada. A consequência é que a insatisfação do cliente é regra né, no nosso ambiente profissional. Manifestação de desperdício, está demorando, não fica pronto, vai estar ficando caro, parece obra, né, em casa. Adoção de soluções temporárias, então é um quebra-galho total, a ausência de envolvimento das pessoas, não pode empurrar, fibrose em TI, a TI é difícil de mudar qualquer coisa, porque o que você consegue fazer ninguém mexe, etc, etc. E aí, qual é a relação da área de TI perante uma crise? Isso aqui são palavras de provocação. Né? A fila depois de uma crise é a das pessoas que vêm agradecer o que você fez ou as que vieram reclamar sobre o que não foi feito? Tem plano de ação? Depois de uma crise, a empresa em que vocês trabalham tem algum plano de ação? Consegue apagar o incêndio e depois tirar algum tipo de análise sobre o que aconteceu? Aprende alguma coisa depois da crise? Essas lições aprendidas vão para frente de algum jeito? Então, é um problema você trabalhar muitas vezes numa área em que ninguém lhe é grato. São as áreas de serviço. Deixa eu ver se eu consigo fazer a primeira pergunta que eu detonei lá. Deixa eu ver se eu consigo montar ela aqui agora e a gente tem uma ideia de como a gente está aqui composto. Beleza, vou montar ela aqui agora. Abriu. Aí eu continuo com o assunto aqui, fica mais focado. Se eu não cobrir a área de alguém aí, me desculpa, tá? Agora ficou quase lá. Ok? Deu percentual quase bom já. Fechar um pouquinho. Se puderem responder, gente. Duas questões, três só. Ok. Vou fazer um comentário sobre esta comunidade na qual nos inserimos neste momento. Publicar. Bom, como vocês podem ver aí do lado,
Nós temos um público de infra, mas o nosso maior público não trabalha em TI. Não trabalha em TI, tem pouco. Quando tem não trabalha em TI, o pessoal, às vezes é de auditoria, às vezes é de segurança da informação, que nem se considera de TI, na boa. E uma boa parte de pessoas aqui em governança, e é bem característico do público-alvo para esse tipo de seminário. É interessante. Em relação às certificações, comentários aqui. A proporção do intermediário de 10% do fundamento é normal. Isso para o Brasil é normal. Às vezes até mais qualificado que o normal. É um índice meio que encontrado em outros países, então um público aqui mais eclético. Surpreendentemente, algumas pessoas que fizeram Associate, que é um curso espetacular, e um bom público que tem o COBIT 4. Em relação a esse pessoal, gente, COBIT 5 é bem diferente, não existe Bridge e é um outro curso, é uma outra família de produtos. Então, o COBIT 4 é idioma. Então, se houver algum tipo de interesse, tem que ir atrás mesmo. Em relação ao Associate, eu vou falar alguma coisa daqui a pouco, mas é interessante. Tem uma grande quantidade aqui de IT Foundation que dá um eco de ISO Foundation também. É bem característico. Eu acho que estamos com um público bem representado. Mas, voltando aqui para a nossa conversa, por que não juntar as coisas? Né? A relação entre a segurança da informação e a parte de serviços, tal qual aquele exemplo que eu havia dado de complementariedade, dá como base, dá espaço para você fazer um esforço só. Eu conheço pelo menos 6 empresas no Brasil que fizeram isso, sabendo ou não que existia 27.013 desde 2008. Quer dizer, na realidade, é uma excelente oportunidade, já que vai existir essa iniciativa, ok? Um pouquinho a mais você consegue fazer os dois processos, as duas certificações, ou alinhar a empresa para as necessidades mínimas de uma boa prestação de serviço com a sua preocupação com segurança. Então, a 27.013, ela, visto que a gente viu até agora, e os problemas sendo tão comuns, fica muito fácil justificar o porquê fazer esse tipo de coisa. É que as pessoas, muitas vezes, elas são voltadas para um assunto só e não aproveitam a oportunidade. Então, a 27.013, na realidade, é um documento que existe refletindo ou não coisas que algumas empresas fizeram e se deram muito bem. E quando tomar uma iniciativa de governança, no sentido de arrumar alguma coisa, se tiver sinergia, faça, porque dá um bom resultado. As oportunidades para 27.013 fazem com que as pessoas se organizem olhando em considerações que são muito comuns, às vezes com pequeno ajuste. Vou dar um exemplo. Você tem que montar um modelo de liberação na 20.000. Como é que você vai implementar, qual é a sequência, como você cria um raciocínio, uma política de liberação. É muito difícil você montar uma política de liberação numa organização sem definir uma série de regras, como, por exemplo, propriedade do software, aonde vai ser guardado isso, se existe uma preocupação com pirataria, instalação correta. Isso é 27. Então, é engraçado que você faz praticamente uma ação só e atende a 2 normas. Em relação a 27, inclusive, ela compactua de toda a parte inicial, ela é muito parecida com a 20.000. Então, você potencializa o esforço se você for implementar uma iniciativa dessa numa organização. E quando eu falo da 27.013, é um documento que já existe há alguns anos. Se eu voltar atrás aqui, estou no slide 24, eu volto nele aqui já. Se eu voltar aqui e mostrar para vocês, no slide em que eu passei, para destacar onde ele está, ele é um documento que já existe
dentro de uma norma. Então, se eu comprar só esse documento, serve? Não é assim, né? Na realidade, ele vem como uma apimentada a mais em cima de uma iniciativa. É uma diretriz que te ajuda a não querer reinventar a roda. Então, se alguém tiver numa iniciativa de governança e pensar em fazer o mínimo necessário, se olhar nesse documento, é bem provável que gaste menos bala lá na frente. Então, a 27.013 não é uma novidade, é uma grande sacada. Então, o escopo é muito interessante. Dá para implementar a 27.001 pelo esse documento, se você já adotou a 20.000 ou vice-versa. Então, eu já tenho uma. Então eu perdi o pique da bola? Não, aquele documento que ajuda a dar uma refrescada e criar um complemento no seu trabalho. Não importa se você foi motivado a fazer a 27.001 ou a 20.000-1. Dá para implementar tanto uma e a outra juntas a partir do zero, ou eu já tenho essas iniciativas, como eu conheço, 2 empresas que fizeram isso em separado, você tem a sinergia do trabalho coordenado. É muito, muito interessante. Então, para quem tem aqui no nosso grupo 27.000 fundamentos, 20.000 fundamentos, um percentual bastante pequeno em relação ao grupo, pode ser que tenha uma boa oportunidade de olhar por outro lado do muro e ver que as coisas são muito parecidas e ainda há a oportunidade da sinergia utilizada. Uma coisa é certa, a gente fez um escopinho aqui, um caminho de implementação, é um passo a passo. Então, você tem um passo a passo. Quer dizer, se eu fosse detalhar isso aqui, ia levar um maior tempão, mas é um passo a passo em que, no final, você consegue trazer um trabalho como se fosse um projeto, as 2 certificações ao mesmo tempo, ou daquele jeito, complementando, fazendo uma com a outra, coisa parecida. Okay? Uma coisa interessante é que se uma fala de segurança e outra fala de serviços, um não vive sem o outro, né? Formação em relação a esse tipo de iniciativa, como é que a gente pode se preparar para isso? Na grade do Equilin, isso aqui é um slide tirado do Equilin. Se você, principalmente o grupo que tem bastante certificação de IT Foundation, tem algumas acelerações possíveis de você conseguir chegar no nível mais alto de ISO 20.000. O interessante da formação aqui, da ISO 20.000, é que ela responde bem para quem tem algum curso intermediário. Para quem tem 2, por exemplo, para quem tem 2 cursos intermediários de IT, você faz meio exame. Para quem tem o Expert, além de fazer o meio exame, você ainda recebe o título de consultant. E equivale a você ter feito um outro módulo. Então, é interessante que esses cursos, inclusive, quando se sai do nível do fundamento, o Associate, ele é um curso que você faz em 4 dias, só exercícios. Praticamente pouquíssima, relembrar algum tipo de teoria que você viu, para aprofundar um pouco mais a capacidade de uso, e muito exercício prático. As pessoas têm que sair com condição de uso. Então, isso é uma saída para quem quer trabalhar e fazer diferença num projeto desse, de certificar. A prova está em português, do ISO 20.000 Associate. Ela tem 80 questões, 40 na BRIT, 1 ou 2 horas, sem consulta. E a gente costuma trabalhar os alunos onde a consequência é a prova, não trabalhar os alunos para a prova. A 27.000 também tem um outro caminho, mas tem um jeito parecido. Você tem o Foundation, depois você tem o curso de segurança da informação avançado. Você vai adensar mais. Em vez de ficar passando em páginas, você vai fazer exercícios. E existe também a formação de expert para isso. Então, o que acontece? Quem galga esse tipo de conhecimento
acaba fazendo um diferencial bem interessante na hora de executar esse tipo de trabalho. Eu não acredito no aprendizado vindo do zero, né? Parecer do Aras. Eu acredito que as pessoas têm que se municiar, inclusive preparar a comunidade quando vão fazer um projeto desse. Quem sai na frente, quem lidera um projeto desse, se for fazer, sem conhecimento específico, bate muito a cabeça na parede. Então, se alguém estiver dentro de um projeto, vai trabalhar com um projeto desse, recomendo muito, muito, muito que as pessoas busquem a certificação equivalente. Muito difícil você querer comprar esse serviço de alguém, que às vezes até quem vem fazer o serviço fala muito e não tem, às vezes, nexo, não entende o que a empresa quer. Você que trabalha na empresa que entende, você que sabe o que a empresa precisa. Então, é interessante esse tipo de perspectiva em que você vê como que a coisa funciona e como que a vida é na prática, né? Você, muitas vezes, na hora de fazer as coisas, tem que convencer os outros. Não adianta falar assim, eu sou certificado disso ou naquilo. Mas acontece que esses cursos intermediários para frente, eles saem daquele lugar comum de ficar explicando coisa técnica e fazem as pessoas se transformar em gestores. Como gestores, provavelmente, vindo da 27 ou bem voltada para o raciocínio de segurança. A palavra segurança está em tudo nessa história, né? Ou da 20, cuja palavra que está sempre em contexto, serviços, você conseguirá fazer diferença dentro de um projeto de governança. Eu fiz um terceiro pool aqui para a gente ver como é que essa comunidade entende esse negócio de trabalho dentro da empresa da gente. Então, ele é voltado aqui, ver se eu consigo montar. Estou tomando uma surra desse botão, que não achei. Só para a gente ver como é que está esse público em relação a essa iniciativa. Eu podia ter feito essa pergunta melhor, mas dá para a gente ter uma ideia do grupo que aqui está, como é que vocês enxergam isso com perspectiva de trabalho dentro da empresa de cada um. Bom, vou publicar para vocês aí e fazer um comentário em cima de um slide que a gente já passou. Bom, vamos pegar esse desenho. Governança. Governança seria aquele assunto abrangente aqui no 38.500. Né? Eu vejo esse 38.500 aqui. Isso é governança. Não dá para fazer só governança, entendeu? Eu diz muito que tem que ser feito e tem que fazer alguma outra coisa. Então, quando se tem uma iniciativa de governança, eu trabalho com algumas empresas que têm essa iniciativa, é governança para alguma coisa. Então, essa pergunta foi feita assim, sem permitir o desdobramento das pessoas, mas a governança tem que ser aplicada para algo, para alguma coisa cujo resultado é o alinhamento com aquela necessidade. E quando alguns dizem que está no radar, para ver se esse radar vai fazer acontecer. E quando não tem 31%, então a gente divide a turma, praticamente metade tem alguma iniciativa de governança, metade não tem, né? E um pequeno grupo aqui tem ISO 20027. Eu não perguntei se era até o fim, né?
mas reflete o quanto a qualidade é difícil de entrar nas organizações, o quanto se tem tabu sobre isso e o quanto é difícil desdobrar a iniciativa. Como é que se faz um negócio desse? Tem que ter algum propósito. Chame como for. Às vezes você usa a palavra governança numa empresa pequena, fica parecendo muito pomposo. Às vezes, numa empresa grande, tem a iniciativa de governança e não passa disso. Então, se eu transformar esse tipo de coisa em realidade, muitas vezes vai ter projeto. E eu não fiz uma pergunta para projeto. Né? Que projetos estão acontecendo? Ou quais são os projetos que sustentam essas iniciativas? O importante é que isso tenha uma perspectiva, numa timeline. Quando isso vai ser feito, o que vai ser feito, quem vai ser feito. Melhor saída para isso tudo, quando alguém quiser saber o que tem que ser feito, melhor saída. Você está com uma dor de barriga, você vai no médico. O médico pode te dar um paliativo, ou se você realmente está com uma dor de barriga, ele vai você mandar fazer alguns exames. Como é que se chamam os exames que alguém precisa fazer? Numa empresa, é relativamente rápido fazer uma avaliação pela 15 dias de quadro. Relativamente rápido, quer dizer 15 dias a 20. Conversa-se com algumas pessoas e faz uma avaliação e dali para frente você diz o que pode ser feito. Então, a minha sugestão para aqueles que têm isso no radar, o que não tem, que é, no fundo, aquilo que se considera mais da metade, que faça uma avaliação do que poderia ser feito. É melhor do que entrar em alguma onda de modismo. E aí, se encontrar espaço para fazer uma iniciativa de consertar ou estruturar uma linha mínima de serviços, e ele já for permeado com raciocínio de segurança, que é o propósito dessa palestra, você será bem sucedido e ainda vai alavancar toda a sinergia desses pontos. Ok? Essa foi a ideia da palestra, terminei em tempo. Queria abrir aqui agora para perguntas e respostas. E fico à disposição de vocês aí, se vier pelo chat, ou se vier pelo perguntas e respostas, eu vou ler a pergunta e respondo para todo mundo. Ok? Se alguém quiser fazer também, tem uma pergunta aqui. O Jorge fez assim, essa pesquisa 4 poderia ser de mais uma opção. Eu sei, Jorge, ela estava até melhorzinha, mas estava na outra máquina. Por isso que eu fiz uma leitura meio tosca do resultado. Mas a ideia aqui era levar as pessoas à reflexão. Okay? Mas obrigado pela sua ideia. Eu vou polir essa pergunta quando eu fizer os seminários. O que mais? Bom, tem um comentário aqui. Existe na minha organização uma política de segurança e normas estabelecidas, mas falta um sistema de gestão para a segurança da informação. A organização não tem cultura para aplicação de governança, pois eles acreditam que governança pode ser por departamentos. Esse tipo de coisa, dependendo do tamanho da empresa ou da eleição dela, essas iniciativas de criar políticas ficam um negócio meio pomposo. Tem que desdobrar política em procedimento. Quando a gente fala assim, olha, tem uma política de e-mail. Ok, qual é o procedimento? Eu tenho uma política de acesso. Ok, qual é o procedimento? Então, a ideia que tem aqui, para quem fez a pergunta, é quando você tem uma política que parece uma coisa muito etérea, tem que ter ou um grupo ou alguém responsável por isso que se comprometa na linha do tempo e fazer isso virar realidade. Senão fica que nem os nossos queridos lá de Brasília, só fazendo política, né? Não sai nada que presta. Muito boa colocação. Mas tem que haver esperança, viu? Tem mais uma pergunta aqui. A segurança deve ficar apenas sob gestão do TI ou não? Olha, aqui é interessante. Quando ninguém tem nada, e TI vê aquela coisa, estão mexendo no meu bike, é bom que comece por TI. Mas logo em seguida, esse tipo de coisa tem que ter a visão da segurança corporativa. Okay? Eu vi esse tipo de iniciativa há 6 anos atrás começar assim na Unilever. É uma empresa monstro. E por que começou isso? Porque precisamos fazer um trabalho voltado para Sarbanes-Oxley. E virou uma célula separada ligada diretamente à presidência.
Então, se não tem, começar por TI é o normal. Depois que tem, TI não tem a envergadura necessária para fazer o que precisa. Então, muitas vezes você tem um profissional de ISO 27000 ou de segurança morando no mesmo espaço, mas respondendo para uma alçada acima que tem mais sentido. Senão, o CIO não tem força para impor certas coisas para a organização e não tem muito sentido. Mas pode começar por aí, que é o normal. Em relação a risco, comente um pouco sobre a 27005, a 20000 e o gerenciamento de segurança. Risco tem até uma ISO específica. Permeia por todo lugar. Como é que você faz a avaliação de risco? Quando você faz um assessment pela 15504, você pergunta, inclusive, para a organização o que não pode ficar fora do ar. E esse negócio de avaliação de risco tem uma série de desdobramentos. Pode ser tratado, inclusive, como um framework à parte, tentando avaliar o que é o mínimo necessário na organização. O apetite a risco das empresas, quanto mais ela é de dono, maior aparece. Quando ela é mais voltada para a comunidade, mais algum tipo de controle você tem de gestão de risco. Agora, é tranquilo colocar gestão de risco junto com a gestão de segurança. É tranquilo colocar gestão de risco junto com a continuidade. Mas ela tem que ter uma visão um pouco mais holística, tem que vir da iniciativa também da empresa, porque não é o risco da TI, é o risco do negócio que tem que ser voltado. Quando uma empresa faz uma análise de impacto nos negócios, faz um BIA, ou quando a empresa faz alguma coisa voltada para isso, começa a mostrar para as pessoas onde é que é a essência das coisas, onde é que não pode ficar fora. Então, o gerenciamento de risco é uma coisa que, uma vez iniciado, uma vez percebido, muda um pouco o comportamento das organizações. Mas muitas vezes é só proselitismo, é só papo. Também não adianta comprar software de gestão de risco. Né? Uma outra pergunta aqui. Como é que essa mudança cultural entra numa empresa? Olha, eu dou curso para pessoal de nível intermediário, o tempo todo, né? O que eu percebo é que, às vezes, as pessoas se enchem o saco de empresa que não anda. E elas usam aquele tipo de curso para trocar ideias e mudar de empresa. Porque nem sempre a empresa vai consertar tudo o que você acha que tem que ser. Eu não estou dizendo que curso faz com que as pessoas mudem de emprego, mas a clarividência da realidade dos fatos, às vezes, as perspectivas de mercado, as perspectivas que se abrem para quem tem uma boa formação hoje, mostram que cultura não ocupa espaço, mas faz uma diferença desgraçada. Então, quando existe, inclusive, alguém que capitaneia um tipo de iniciativa como essa, eu tinha uma pessoa muito dileta, amiga minha, que era CIO de uma empresa, fez um trabalho tão bom que foi contratado para CIO de uma empresa melhor, continuou amigo dela, graças a Deus, virou diretor comercial, hoje ele é presidente da empresa. Quer dizer, eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que, quando vão para essa área de gestão, percebem que a diferença faz em mudar as pessoas. E um projeto desses, ele muda as pessoas que estão envolvidas no projeto e a empresa muda. Okay? Então, quem trabalha em governança e fica lá só batendo o cartão, não trabalha em governança, trabalha em criar documentos. Governança é fazer a empresa se mover em prol de alguma necessidade que a melhore. Então, há uma necessidade sempre de cultura. E as pessoas que trabalham nessas áreas têm que ter cultura o suficiente, inclusive, para saber lidar com as decepções que a morosidade e a leniência das pessoas normalmente estão associadas na maior parte das organizações. Então, essa é uma coisa interessante. Deixa eu ver se tem uma última pergunta aqui. Ok, só alguém agradecendo pela atenção. Tem uma aqui. Amaury, para empresas que possuem ISO 9000 na TI, é certificado nessa norma, você vê como dificultador para a implementação integrada da 21? Não vejo não. A 9000 é qualidade, então você pode ter iniciativa da 9000, ter gente que tem alguma coisa de Greenbelt, alguma coisa de... Olha,
eu não vejo problema nenhum, até porque, pelo menos para organizar as coisas, as pessoas já sabem como é. Não é que a 9000 seja desqualificada para TI, mas a 9000 normalmente ajuda a organizar a qualidade, mas não necessariamente o foco. Então, eu já trabalhei implementando 9000 e 20000, e funciona. E você entra com o viés da qualidade, que é a base dessas duas. Então, ao contrário do que a sua pergunta propõe, você fazer uma interligação da 9000 como base para 20 a 27000 deveria ser um facilitador. Ok? Bom, gente, como disse a Milena, essa gravação vai ficar disponível, vai ser enviado, inclusive, um link para que vocês tenham acesso não só à gravação, como aos slides dessa palestra. E fica aqui o meu agradecimento em nome da X-Partners pelo convite de aqui e a vocês pelo tempo investido aqui em ouvir um pouco da gente. Ok? Vou transferir a palavra para a Milena. César, obrigada mais uma vez. Também quero agradecer a presença de todos e avisar que, junto com o e-mail, com os links que vocês vão receber, a X-Partners também está enviando para vocês um material específico a respeito de uma agenda e alguns descontos especiais. Normalmente são ofertas que os palestrantes fazem para quem nos prestigia, para quem participa do evento. Então, acho que mais uns 2 dias no máximo todo mundo tem acesso a todo esse material, tá bom? Um abraço a todos e espero revê-los na próxima palestra, no próximo evento. Obrigada.